O presidente Michel Temer disse hoje que a reclamação dos empresários sobre aumento de impostos é natural, mas que os brasileiros vão entender a medida. Ele participou da reunião de cúpula do Mercosul, na Argentina. Os rumos da economia têm tirado o sono do governo. Hoje, na reunião do Mercosul, o ministro da Fazenda cedeu ao cansaço e deu uma cochilada durante o discurso do presidente Michel Temer. Em Mendoza, Henrique Meirelles e o presidente explicaram o aumento de impostos sobre os combustíveis à exaustão. Se os empresários protestam, é natural, disse Temer. É natural, né? Essas relativas incompreensões são naturais. A Fiesp sempre fez uma campanha muito adequada, aliás, contra o tributo. Na verdade, quando todos compreenderem, eu vou repetir, que é fundamental para incentivar o crescimento, para manter a meta fiscal, para dar estabilidade ao país e para não enganar, não produzir nenhum ato governativo que seja enganoso ou fantasioso para o povo, esta matéria logo será superada, eu não tenho dúvida disso. Outros impostos, o PiscoFins... Não há previsão disso, não há previsão, não. Nós por enquanto estamos atentos, a área econômica está atenta a isso, apenas para esse aumento. Não sei se haverá necessidade de mais ou não, haverá naturalmente diálogo e observações sobre isso, mas agora não. O Brasil assumiu a presidência temporária do Mercosul, disposto a encontrar uma solução para a crise na Venezuela, suspensa do bloco em dezembro após uma forte pressão do governo brasileiro. Diplomatas esperavam um acordo para pressionar o presidente venezuelano Nicolás Maduro a desistir da Assembleia Constituinte, que deve ser eleita no próximo dia 30 de julho. Opositores dizem que a Assembleia é uma tentativa de aumentar os poderes de Maduro. Mas, no fim, graças ao lobby do presidente uruguaio Tabaré Vázquez, acabaram adotando um tom bem mais suave. A declaração conjunta pede o fim da violência, a libertação de todos os presos políticos, o restabelecimento da ordem institucional, a vigência do Estado de Direito e a separação dos poderes. E faz um apelo para que o governo Maduro não adote nenhuma medida para dividir ainda mais a sociedade venezuelana e agravar conflitos institucionais. Por enquanto, nenhuma menção a sanções, apenas um convite para que governo e oposição venezuelanos se reúnam em Brasília nos próximos dias para buscar o entendimento. Para que venham a Brasília num processo de consultas para ver como é possível restabelecer a democracia a partir de uma constatação de que houve ruptura da ordem democrática. Se as consultas resultarem infrutíferas, que medidas adicionais se poderá tomar? O aumento nos impostos já chegou aos preços dos combustíveis e ao bolso dos brasileiros. Tá difícil. Quem paga é a população, né? Tão revoltado que eu nem falo nada. No Rio, quem abasteceu teve uma reação parecida quando soube o valor do tanque cheio. Espanto, mais uma vez, né? Porque é absurdo. Nossos amigos aqui da América Latina, né? Eles compram gasolina da gente, a gasolina deles mais barata que a nossa, né? Onde havia um posto, havia uma reclamação. E para onde é que vai esse dinheiro? O problema é esse, né? Esse retorno que a gente não tem. Vai mais um furinho aí no orçamento, né? Tem que reprogramar tudo outra vez. Em Criciúma, logo que o posto abriu, o funcionário já estava trocando o preço. Em Curitiba também. A cena se repetiu na maior metrópole do Brasil, em praticamente todas as cidades do país. De repente, esse aumento me pegou de surpresa. Eu gasto um tanque a cada um dia e meio, um tanque de combustível, então é muito, né? Em Manaus, no início do mês, a gasolina custava R$ 2,99 em média. Hoje à tarde, o preço do litro do combustível chegou a R$ 4,35, aumento de quase 46% em menos de 30 dias. Não é justo, de jeito nenhum. A gente está passando por uns momentos muito difíceis e cada vez as coisas estão ficando pior em vez de melhorarem, né? Os donos de postos dizem que o aumento do imposto entrou em vigor imediatamente e que por isso pegou os empresários com estoques baixos. Quem comprou o combustível hoje de manhã já pagou o mais caro e por isso já repassou o preço na bomba para o consumidor. O governo anunciou ontem o aumento dos impostos sobre os combustíveis. O PIS/COFINS quase dobrou sobre o diesel, mas que dobrou sobre a gasolina. E o distribuidor que não pagava imposto sobre o etanol agora vai pagar 19 centavos. Eu acho que uma pergunta que vale fazer ao governo é se esse imposto será passageiro,
para resolver uma situação momentânea ou se vai ser, como sempre, um imposto que vai ficar para sempre no colo do povo brasileiro. Com este aumento, o governo espera arrecadar este ano 10 bilhões de reais. O governo aumenta e nós pagamos. Esse é o nosso destino, né? Hoje, amanhã, depois vai ser sempre assim. Nós que pagamos o final. O ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, disse hoje que o governo teve que aumentar impostos porque a reforma da Previdência não foi feita. Entrou menos dinheiro que o previsto no caixa do governo, quase 6 bilhões a menos até agora. Entre as causas, o ritmo lento da economia. O programa para regularizar recursos e bens no exterior, a repatriação, arrecadou menos de 10 bilhões. Eram esperados 13. O governo foi buscar recursos, aumentou o imposto sobre combustíveis, que deve trazer 10 bilhões, e congelou mais uma parcela do orçamento, quase 6 bilhões. 39 já estavam bloqueados, ou seja, quase 45 bilhões de reais bloqueados. A cada revisão, o governo está mirando um objetivo, o resultado das contas públicas no fim do ano. Elas vão fechar no vermelho, mas a meta é ficar, no máximo, em 139 bilhões de reais. Essa meta norteia a economia e não cumpri-la compromete a credibilidade do país e a capacidade de controle das contas. Na entrevista hoje, o ministro do Planejamento disse que a margem de manobra é pequena para melhorar esse número, por causa da conta da Previdência, que recolhe muito menos do que paga em aposentadorias. O rombo da Previdência está em 70 bilhões de reais e deve fechar o ano em 185 bilhões. Se a reforma da Previdência fosse aprovada este ano, poderia representar uma economia estimada de 4 bilhões de reais no ano que vem, até chegar a uma economia de 600 bilhões ao fim de 10 anos de reforma. Mas a reforma está parada no Congresso, desde a denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer, com base na conversa gravada entre ele e o empresário Joesley Batista. O ministro disse que se não fosse o desequilíbrio na Previdência, as contas do governo estariam no azul, em 35 bilhões de reais, com dinheiro de sobra para investimentos públicos. Gostaria de salientar, esses números, mais uma vez, demonstram a importância, a relevância de ser feito o ajuste na Previdência, porque a natureza do nosso déficit fiscal é totalmente explicada pela magnitude do déficit da Previdência. Não fosse o déficit da Previdência, nós não estaríamos experimentando nenhum déficit. Na máquina pública, os cortes chegaram aos serviços para a população. Só hoje a Polícia Federal recebeu dinheiro para voltar a emitir passaporte. E na contramão de tanto ajuste, quase 2 bilhões de reais para emendas parlamentares foram liberados até julho, num momento em que o governo busca apoio para impedir a denúncia contra o presidente Michel Temer. Até o fim do ano, o governo espera outras receitas, por exemplo, que as empresas entrem no programa de refinanciamento de dívidas tributárias. A Receita Federal pretendia arrecadar 13 bilhões com o novo refis. Mas a medida provisória foi desfigurada na Câmara e o governo ainda terá de reverter as mudanças ou vetar a proposta. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, diz que o governo vive uma situação dramática. Eu acho que não tem muita saída, o aumento de impostos é uma estratégia de menor dano. Claro, o aumento de impostos conspira contra a produtividade, conspira contra o crescimento do país, é uma injustiça, digamos assim, para os contribuintes, mas não aumentar impostos significa desistir do teto de gastos, significa desistir do cumprimento de metas fiscais e o impacto no campo fiscal e, portanto, na economia é muito maior ou seria muito maior do que o que vem do aumento de impostos. Esse especialista em contas públicas afirma que o governo deve cortar despesas em vez de recorrer a aumento de impostos. Nós temos, por exemplo, 151 empresas estatais ainda. Nós temos um legislativo que custa 28 milhões de reais por dia, em que um deputado pode ter até 25 assessores e um senador pode ter até mais de 70 assessores. Nós temos 20 mil cargos de assessoramento, nós temos quase 100 mil cargos comissionados e comissões.
e gratificações. Nós temos aí no Legislativo que paga auxílio moradia para juízes e promotores e que de 2015 para cá isso já significa mais de 4 bilhões de reais. Enfim, eu acho que nós temos gorduras ainda nos 3 poderes que podem ser lipoaspiradas. A Justiça Federal de São Paulo determinou o bloqueio do fundo de investimentos criado na fusão da JBS com o frigorífico Bertin em 2009. A decisão é para garantir o pagamento de multas e impostos que chegam a quase 4 bilhões de reais. A fusão entre os frigoríficos JBS e Bertin criou a maior empresa de carnes do mundo e com o apoio e participação acionária do BNDES. Mas esse casamento logo virou alvo da Receita Federal. Os fiscais descobriram que o grupo Bertin usou um artifício na hora da fusão e acabou ganhando mais de 3 bilhões de reais sem pagar impostos. É que para fechar o negócio, o grupo Bertin criou um fundo de investimento. Um mês depois, uma empresa estrangeira, a Blessed Holdings, comprou 85% da participação do Bertin no fundo. A Blessed Holdings está registrada no estado americano de Delaware, conhecido por operar quase que de maneira semelhante a um paraíso fiscal. A tributação sobre empresas é baixa e os sócios ficam no anonimato. Os donos da Blessed eram 2 empresas seguradoras, uma de Porto Rico e a outra das Ilhas Caimã. A Procuradoria da Fazenda Nacional diz que a transferência das ações do Bertin para a empresa estrangeira tinha como objetivo esconder o ganho de capital e afastar o pagamento de tributos. A pedido dos procuradores, a Justiça Federal determinou o bloqueio de todos os ativos do fundo e que eles só podem ser negociados mediante autorização judicial. Nessa história toda, o BNDES também pode ficar no prejuízo. O banco detém 21% da JBS e cerca de 20% do fundo bloqueado pela Justiça. O BNDES, ele é sócio. E se ele é sócio, ele participa dos ônus e dos bônus do desenvolvimento desse negócio. Tudo isso é de interesse direto do BNDES como acionista e interesse indireto de todos nós que, de certo modo, participamos desse interesse coletivo que o BNDES deveria traduzir nas suas ações. A fusão entre os frigoríficos também sofreu uma derrota no CARF, espécie de tribunal para assuntos tributários. São quase 4 bilhões de reais em multas e impostos. E uma parte dessa conta vai ter que ser paga pela Blessed, a misteriosa empresa que ficou com a maior fatia do negócio. O mistério acabou com a delação premiada de Joesley e Wesley Batista. A declaração de imposto de renda dos irmãos revela que eles compraram 100% da Blessed em outubro do ano passado. A JBS e a controladora JIF declararam que a negociação realizada com a empresa Bertin teve a consultoria de assessores jurídicos e financeiros renomados e seguiu os padrões de mercado. O BNDES e a Blessed não comentaram o caso e nós não conseguimos contato com a família Bertin.